graças a uma selfie, uma menina descobriu que a vida dela inteira era uma mentira. Bom, a nossa história de hoje começa em 2015. Na verdade mesmo, ela começa em 1997. Mas eu vou contar de frente pra trás pra poder ficar mais fácil de vocês entenderem. Era janeiro de 2015 e uma menina chamada Michelle Solomon estava no último ano da escola e ela estudava numa escola na cidade do Cabo. Assim que ela chegou na escola, os amigos que eram dos outros anos falaram pra ela: você precisa conhecer a nova aluna que se chama Cassidy Nance. Ela é a sua cara. Fisicamente era idêntica a ela, só que sempre que alguém fala que parece muito com você, você não dá muita bola, né? Mas tudo mudou quando ela encontrou a Cassidy no corredor. Ela disse que sentiu uma conexão instantânea com ela. E foi uma sensação inexplicável e que ela disse que realmente achou que ela parecia demais com ela. Elas acabaram se aproximando muito e como a Michelle era 3 anos mais velha que a Cassidy, ela tinha esse senso de proteção com ela muito forte. A Michelle disse que tinha uma sensação muito estranha dentro dela, como se ela já conhecesse a Cassidy de outras vidas, que era uma coisa inexplicável. Mesmo com a diferença de idade, elas continuaram se aproximando, ligavam uma pra outra toda noite, elas começaram a ficar muito amigas. E os amigos da escola continuavam fazendo esse tipo de brincadeira e perguntas: cara, será que vocês não são irmãs? Foram separadas? Aconteceu alguma coisa? E elas sempre brincavam: só se for irmãs de outra vida, né? A Michelle via tudo isso como uma grande coincidência, ela não tinha nenhum motivo pra poder achar que ela era adotada. Ela teve uma infância muito feliz, onde ela morava com o pai dela chamado Michael e a mãe chamada Lavona. E a mãe dela, a Lavona, tratava ela como uma princesa, que ela teve uma infância maravilhosa do lado dos dois. No dia das mães, a Michelle costumava levar café da manhã na cama pra Lavona e ela chorava, se emocionava. Então era uma relação muito forte que as duas tinham. Mas essa vida normal que ela tinha, perfeita com a mãe, estava com os dias contados. Simplesmente por causa de uma foto. Certo dia na escola estava acontecendo uma competição esportiva e a Michelle era atleta, então ela e a Cassidy decidiram tirar uma selfie juntas. Exatamente foi essa a selfie. Chegando em casa, a Michelle mostrou a foto pra mãe e pra Lavona, e a Lavona realmente achou que as duas eram muito parecidas. Mas os pais da Cassidy, que era a Celeste e o Mornay, eles não largaram a foto de jeito nenhum. Eles falaram que tinha uma pergunta pra poder fazer pra Michelle, que era pra Cassidy perguntar pra ela. Foi aí que a Cassidy perguntou pra Michelle se ela tinha nascido em 30 de abril de 1997. A Michelle disse que lembra da resposta que ela deu na hora quando a Cassidy perguntou, tipo, você tá me stalkeando no Facebook? Que tipo de pergunta é essa? E ela respondeu que sim, a Michelle tinha nascido nessa data. Aí vários dias se passaram desde esse acontecimento até que um certo dia a Michelle foi chamada na sala do diretor. Lá tinham 2 assistentes sociais que estavam esperando por ela. Foi nesse exato momento que a Michelle viu pela primeira vez a história de uma menina chamada Zefane que tinha sido roubada na maternidade. E esse bebê foi raptado num hospital da cidade do Cabo e que nunca foi encontrado. Aí a Michelle ouviu toda aquela história e ficou meio que assim, legal, ok, emocionante a história do bebê que foi raptado, mas o que eu tenho a ver com isso? E as assistentes sociais chegaram pra ela e disse que tinha fortes evidências de que ela poderia ter sido aquele bebê. Michelle tentou até explicar que a certidão de nascimento dela estava com o local de nascimento de um hospital diferente de onde o bebê tinha sido raptado. Mas o hospital onde a Michelle tinha nascido não passava de uma mentira, não foi exatamente nesse hospital que ela nasceu. E no hospital não tinha nenhum registro que a Michelle tinha nascido lá. Mesmo a Michelle não acreditando em toda essa confusão que estava acontecendo na vida dela, ela aceitou fazer um teste de DNA. Ela confiava muito na Lavona. Foi aí que a Michelle descobriu que ela era, na verdade, a Zefane, o bebê que foi raptado na maternidade. O teste de DNA tinha dado positivo. Na hora, a Michelle ficou em choque, ela não sabia o que estava acontecendo na vida dela, que realmente a vida dela agora tinha virado de cabeça para baixo. As autoridades falaram pra ela que ela não podia voltar pra casa e que daqui 3 meses ela ia fazer 18 anos e aí ela podia tomar as próprias decisões. Depois disso, a Michelle teve outro baque na vida dela, porque a Lavona, a mãe que ela acreditava a vida inteira que era a mãe dela, foi presa. Nesse momento, a Michelle estava desesperada, ela dizia que sentia tanta raiva dentro dela que ela queria fugir com a Lavona. Ela não conseguia entender que, na verdade, ela pertencia a outra pessoa. Ela também estava com muita dificuldade de criar um laço emocional com a nova família, que é totalmente compreensível, né? Imagina do dia pra noite alguém falar que aquela é sua mãe, que você tem que amar ela do dia pra noite, né? Não é assim que funciona. O pai dela, ou quem ela acreditou a vida inteira que era o pai dela, foi interrogado e ele ficava dizendo o tempo todo: não, a Michelle é minha filha. E ele não sabia de nada dessa história. As autoridades então começaram a achar que o que aconteceu foi que a Lavona estava sim grávida, falou pro marido dela que ela estava grávida, só que ela teve um aborto espontâneo. Aí ela decidiu simplesmente roubar o bebê da maternidade. Fingiu pro marido que ela tinha dado à luz ao bebê que ela tinha abortado. Foi liberado, mas a Lavona foi acusada de falsidade ideológica e sequestro. Agora falando um pouco sobre os pais biológicos, eles nunca pararam de procurar pela Michelle. Mesmo depois que os dois se separaram, todos os anos eles comemoravam o aniversário dela.
Esse tempo todo, eles não faziam ideia que a filha deles estava morando a 5 quilômetros de onde eles viviam. O primeiro encontro entre os pais biológicos e a Michelle foi dentro da delegacia com uma assistente social. O encontro foi muito emocionante. A Michelle disse que eles choravam demais, desesperadamente, com toda razão, né? Só que a Michelle disse que não conseguia sentir nada, porque ela nunca sentiu falta deles. Mas ela ficava o tempo todo tentando compreender o sofrimento que eles tiveram. A Michelle estava num conflito muito grande, porque a família biológica queria recuperar todo o tempo perdido, queria dar um amor incondicional pra ela, e a mãe que ela realmente amava estava presa agora. Ela não sabia exatamente o que fazer. A Lavona foi condenada a 10 anos de prisão e ela ainda foi criticada pelo juiz porque ela não demonstrou nenhum remorso. A Lavona disse que recebeu a Michelle de uma mulher chamada Sylvia, que era uma mãe super jovem que não queria ficar com o bebê, então decidiu dar o bebê pra Lavona. Aqui não tinha nenhuma evidência que essa Sylvia existia. Além do fato de que uma testemunha 20 anos depois disse que viu sim a Lavona saindo do hospital com uma roupa de enfermeira com um bebê no colo, no mesmo hospital que a Celeste tinha dado à luz. Assim que ela foi condenada, a Michelle disse que sentiu como se alguém tivesse tirado uma parte dela, o mundo dela caiu. Para poder ter uma estabilidade emocional, ela decidiu continuar morando com o pai, o Michael, que ela acreditava que era o pai dela pelo menos, e esperar a Lavona sair da prisão. Alguns meses depois, ela pôde ir visitar a Lavona na cadeia e ela disse que foi um dos piores momentos da vida dela. Mas ela disse que a Lavona quebrou a confiança dela, que ela mentiu pra ela durante 17 anos. Ela falou pra Lavona que se ela quisesse continuar vendo a Michelle, ela ia ter que falar toda a verdade. A Lavona chegou pra Michelle e disse: um dia eu vou te contar tudo. Então a Michelle acredita que realmente ela foi sequestrada. Ela disse também que não sente nenhum rancor e não consegue odiar a Lavona porque é a mãe dela. Gente, imagina a cabeça dessa menina. Uma hora ela não pode odiar a mãe porque é a mãe que ela sempre amou. Agora ela é obrigada a amar uma pessoa que ela não sabe nem quem que agora é a mãe dela. Então assim, devia estar uma confusão na cabeça dela. Ela disse que esse turbilhão era tão grande na cabeça dela que às vezes ela sentia até raiva da família biológica terem simplesmente tirado a mãe dela e colocado ela na prisão. Olha que louco. Hoje em dia a Michelle visita a mãe dela com bem menos frequência, porque agora ela também é mãe e já tem 2 filhos. Ainda mora com o Michael, que era o pai, que ela acreditou a vida inteira que era o pai dela, né? Ela decidiu manter o nome dela como Michelle, porque ela acreditava que ia ser mais fácil dessa forma, simplesmente manter o nome. E agora ela consegue equilibrar muito mais fácil toda essa montanha-russa e essa confusão toda na vida dela. Bom, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história, que parece mais um roteiro de novela mexicana. Quero saber tudo o que vocês acharam. Me digam aqui, se você estivesse no lugar da Michelle, como seria a sua reação? Antes de você fechar esse vídeo, gostaria de pedir pra você não esquecer de me seguir, se você ainda não segue, pra histórias como essa. E, por favor, gente, não esquece de salvar esse vídeo, que vocês me ajudam demais. Então é isso, até o próximo vídeo, até a próxima história.